Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos seguir então com a nossa playlist de interpretação da norma ISO IEC 17025 e nós vamos então continuar a interpretar o item 5, que é o item sobre estruturas da organização. Estrutura da organização que se divide em componentes de estrutura para poder dar base aí para que essa organização possa ter aí o seu sistema de gestão de forma implementada. Nós falaremos então agora sobre o item 5.2. O laboratório deve identificar a gerência que tenha responsabilidade geral pelo laboratório. Quando essa versão de 2017 da ISO IEC 17025 fala sobre gerência, ela fala sobre a gerência geral, pode estar na figura de uma pessoa ou na figura de várias pessoas. Claro que cada laboratório, dependendo da sua estrutura organizacional, ele pode ter ali mais de uma gerência, como por exemplo, que é muito comum até em laboratórios menores nós encontrarmos, a gerência, por exemplo, da qualidade, como às vezes é denominado, e a gerência técnica, que é o responsável, em geral, técnico, pelas avaliações, pelos ensaios, pelas atividades ali técnicas que se realiza. E, normalmente, esse gerente da qualidade ou o gerente de gestão do laboratório, ele fica mais responsável por toda a questão comercial, a questão dos requisitos ligados mais à parte gerencial. Então, é muito comum a gente encontrar essa estrutura, tá? Em laboratórios pequenos. No entanto, quando esse laboratório está ligado a uma organização maior, vamos falar de um caso que também é muito comum, que eu gosto de citar, que é quando ele está em um laboratório industrial, um laboratório que realiza ali controle de qualidade ou testes, e aí envolvendo, claro, os ensaios, nesse contexto da ISO IEC 17025, e ele tem uma gerência maior. Normalmente tem o gerente de produção, tem a gerência do laboratório. Esse gerente de produção ele pode estar ali numa hierarquia que também envolva o laboratório. Então, a norma ela pede para que seja definida então essa gerência geral do laboratório e a responsabilidade pelo laboratório. Neste caso, a gente pode estar falando então de uma pessoa ou da composição aí de algumas pessoas que têm a responsabilidade pelo laboratório. Inclusive a responsabilidade legal também. Então, quando o laboratório está numa organização maior, de quem é a responsabilidade legal, primeiramente? Segunda coisa, quem é o responsável técnico do laboratório? Quem responde pelos resultados do laboratório, pela emissão de resultados? Em algumas áreas, é necessário uma RT para poder você exercer aquela área de especificidade. Na área de construção civil, em alguns casos, como por exemplo um laudo de estruturas do concreto, da cerâmica, da madeira, é necessário a ART para você emitir um laudo de ensaio daquele resultado de testes em relação à resistência, uma resistência à compressão, ou caracterização completa, Enfim, uma caracterização de desempenho. Vários casos aí você precisa, então, ter um profissional habilitado tecnicamente, que é esse profissional que tem a sua RT ou seu registro de conselho para poder exercer a emissão daqueles resultados. Tanto a análise crítica, a avaliação, como a emissão daqueles resultados. Tanto na 17025 é muito importante o laboratório determinar quais são as responsabilidades, quem faz o quê, quem é responsável por quem e quem tem autonomia sobre o quê. Lá no item 5.5, duas alíneas, a A e a B, que também envolve esse mesmo assunto do requisito 5.2. A linha A diz: definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório e seu lugar na organização principal e as relações entre a gerência, as operações técnicas e os serviços de apoio. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse item. Definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório. Bom, no 5.2 ele fala mais sobre a gerência, ele dá mais ênfase sobre a gerência geral do laboratório, quem que responde. E aí eu coloquei para vocês, eu dividi então esse requisito para vocês com relação aos determinantes ali, Mas que tipo de responsabilidade geral? Responsabilidade legal? Responsabilidade técnica? Responsabilidade administrativa também, que eu não comentei anteriormente, que eu posso aqui estar frisando melhor, como por exemplo, aquele laboratório que tem um responsável técnico, ou uma pessoa de uma gerência técnica, de repente, e um gestor da qualidade. Então, normalmente esse gestor da qualidade fica com a área mais administrativa, estratégica, e esse gerente técnico e que muitas vezes é até a mesma pessoa, mesmo responsável técnico, muitas vezes é separado, também tem isso, que é bom a gente comentar. Então, nem sempre o gerente técnico do laboratório é o responsável técnico, nem sempre é ele que vai assinar, por exemplo, um laudo de resultado, um relatório de resultado, um certificado da conformidade, nem sempre é a mesma pessoa. Então, essa estrutura, principalmente e primeiramente do pessoal-chave desse laboratório, deve ser determinada, tá? Aqui, no 5.5a, ele já está falando da estrutura organizacional, Então, definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório. Então, como que é feita essa estrutura? Então, vai pegar, então, por exemplo, num mapeamento, das áreas dessa organização. Então, mapeando essas áreas, departamento, vamos supor que tem ali nesse laboratório a ligação com o departamento comercial, o departamento de RH, um departamento de
compras, né, que é o mais comum, departamento de tecnologia da informação, que gerencia as informações, os dados. Então, quem são esses responsáveis? Quem são esses atores, né? E dentro do laboratório, quem são essas funções chaves também, né? Aí lá no 6.2 a gente vai tratar um pouco melhor disso. Aqui a gente só vai colocar mais a questão de estrutura de pessoas e estrutura organizacional, né, dos seus processos, que a gente vai falar um pouco mais de propriedade depois também, aqui ainda nesse requisito 5, e definir, para então, né, você conseguir definir ali quem são as pessoas, as autoridades ali de gerência daquele laboratório. Bom, então nós falamos que pode ter uma gerência mais administrativa, uma gerência mais voltada com ênfase mais técnica, e pode ainda ter uma gerência geral sobre essas duas gerências, né? Ou sobre essas gerências principais do laboratório, tá? Então essa estrutura precisa ser determinada. É preciso entender quais são as responsabilidades e autonomias ali. Como eu comentei um caso muito comum, né? Que às vezes o pessoal coloca lá no YouTube, o gerente técnico e tal, mas o gerente técnico, às vezes você vai olhar no descritivo de cargos, está lá toda a parte de, né, que ele responde pelo laboratório, pela parte técnica, né, contato com os clientes, por exemplo, desenvolver uma proposta mais técnica ali de atendimento, mas muitas vezes não está descrito num descritivo, numa descrição, num documento de descrição daquela função, daquele gerente técnico, se ele também é o RT, é o responsável técnico, ou seja, se ele será o signatário autorizado a fazer uma análise crítica, por exemplo, de um relato de resultados, de um laudo de resultados, de uma análise, certo? Ou de assinar um relatório de calibração. Então, não está ali determinado se ele também cumpre com essa função. E esse detalhamento é importante, porque também há casos que há, e deve haver, né, pela 1775, as funções substitutos. Então, por exemplo, se o signatário autorizado, naquele momento, ele não pode está ali de férias, ou ele está com alguma disposição de saúde, faltou, e não pode assinar aquele relato de resultados e tem o prazo para ser entregue lá para o cliente, precisa desses resultados, quem que é o substituto dele que vai fazer isso? Muitas vezes pode ser esse gerente técnico, mas lá na descrição, na documentação e principalmente evidenciar que ele tem essa competência, principalmente quando é o caso de precisar de um registro de conselho para poder liberar esses resultados, tá? Para dar fé, né? Digamos assim, vamos usar aqui a terminologia, né, que a própria lei usa, né, a base legal usa, para dar fé daqueles resultados. Então, precisa de um registro. Muitas vezes não precisa do registro também, mas precisa que ele tenha aquela competência técnica, que isso tenha sido já acordado, documentado, né, digamos assim, já determinado anteriormente. Então, a 1775, como é uma norma que ela dá competência nela, ela avalia a competência técnica da equipe para gerar resultados confiáveis. Então, todas essas questões, esse detalhamento aqui que eu estou colocando é importante. Eu estou pegando aqui para não estender muito os pontos principais, tá? Que também, bom, então também ele fala qual o seu lugar na organização principal. Então, é disso que eu estava falando. Se é um laboratório de uma indústria, ele está numa organização maior, ele está, então, inserido naquele, né, nos macroprocessos, em algum lugar daquela indústria. E aquela gerência, onde que está? Né, nesse organograma. Então, aqui a gente basicamente está falando o 55A, né, de definir a estrutura organizacional, então os macroprocessos, os microprocessos, até o nível de atividades, e também o seu organograma gerencial. Quem são essas pessoas, quem são os atores, então, desse laboratório, e se está numa organização maior, aonde que estão inseridas, como que é essa inter-relação de gerência, principalmente, né, como que está definida esse inter-relacionamento aí de funções, de autoridades, de responsabilidade. Então, basicamente, aqui a gente está falando de estabelecer um organograma, né, e estabelecer um desenho ali dos seus processos. Que pode ser um fluxograma e pode ser um desenho sim, mas pode ser descrito também, que eu acredito assim que, principalmente quando é uma organização maior, é difícil você entender apenas em descrições, né? É legal que se desenhe, né? Já tem a ferramenta ali de um fluxograma, de um organograma para você, né, usar delas para poder desenhar, para poder ficar bem visual essas colocações. Do seu lugar na organização principal, das relações entre essa gerência, como eu estava falando, como que está interrelacionado nessa questão de autoridade, de autonomia, quem pode o quê, quem faz o quê. Também fala aqui as operações técnicas, então quais atividades que são realizadas, né, a gente vai falar com mais propriedade disso também quando a gente for falar da parte do escopo de acreditação, aqui para frente, nesses requisitos, nos demais itens. E os serviços de apoio, né? Como eu falei, tem um departamento comercial, tem um departamento de gestão de pessoas, né? De RH, como a gente comumente diz, de compras, por exemplo, né? O comercial é junto com o compras, né? Como que é esse departamento é um só? Quem são as gerências responsáveis por esses departamentos, né? Como que o laboratório faz as suas compras? Como é que é essa inter-relação desses processos, né? O processo de aquisição e também o comercial. Como que é? Quem que atende o cliente? Quem que recebe a proposta comercial? Quem recebe uma proposta de serviço de um cliente? Nessa questão do laboratório. O laboratório, ele tem a liberdade de poder pedir, né, assegurar aquilo que ele precisa para realizar
as suas atividades, no fim é isso que a norma quer saber, né? Por isso que ela pede para bem delimitada todos esses interrelacionamentos aí e autoridades e autonomias. Se esse laboratório está inserido numa organização maior, tudo bem, né? Só delimitar então como que é esse relacionamento, né? Quem é que faz as compras, quem é que atende o cliente, como que é repassada essa proposta para o laboratório, quem é que aprova, enfim, toda essa parte estrutural, né, organizacional precisa estar bem definida, bem inteligível, né? Para não deixar dúvida ali que possam existir algum conflito ou outro que possa deixar de assegurar que esse sistema de gestão, que essa competência técnica, que essa fluência das atividades, como a norma fala, ela usa o termo continuidade, né, efetividade das atividades. Então, essas interrelações precisam estar bem estabelecidas para que essa continuidade das atividades, para que essa efetividade das atividades do laboratório seja cumprida, seja assegurada. Ainda no requisito 5.5, nós temos a linha B, que fala sobre especificar a responsabilidade, a autoridade e o interrelacionamento de todo o pessoal que gerencia, realiza ou verifica trabalhos que afetem os resultados das atividades de laboratório. Então, eu já falei um pouco disso, né? Vamos salientar então um pouco mais ainda. Então, especificar as responsabilidades. Como que a empresa pode fazer isso? Em geral, né, as empresas elas já têm os seus descritivos de cargo. Mesmo as empresas que não atendem um sistema de gestão, um referencial normativo, né, específico, ela precisa descrever, né? Tem uma área, por exemplo, que eu já atuei bastante, que é a área de construção civil, que tem bastante problemas, né, com segurança do trabalho, com SSO, né, com a questão de meio ambiente também, em alguns casos, né, em alguns tipos de segmento de construções. Então, o que acontece, né? Como tem bastante, então tem empresas que elas já fazem homologação desse descritivo de cargo junto ao Ministério do Trabalho. E já fica lá tudo certo, né, padronizado, as especificações por questões trabalhistas, né? Então, em geral, essas empresas, né, que dependem muito dessa questão de SSO, de segurança do trabalho, que se envolvem muito nessa questão de segurança direta dos seus funcionários, elas têm já isso muito bem montado, em geral, tá? Então, não são só empresas que atendem um determinado referencial normativo de sistema de gestão, né, como a 17025, uma ISO 9001, uma 14, uma 45001, que às vezes tem já isso determinado, né? Então, a empresa precisa disso por outros motivos. No entanto, para 17025, esse descritivo ele precisa estar bem especificado com relação à responsabilidade técnica, tá? De emissão de resultados, de análise crítica de resultados, né? E de realização das atividades técnicas, certo? Então, a 17025, né? Nesses descritivos, vamos supor que você esteja num ambiente que já tem esses descritivos e queira utilizar, então, esse documento, né? Para a definição das funções desse laboratório, né, que será acreditado, então precisa só prestar atenção se está bem detalhado essas atividades em relação a esse referencial normativo 17025. Como, por exemplo, né, gosto sempre de colocar essa parte, quem são os técnicos de ensaio, quem são os técnicos de calibração, quais as capacitações, as habilidades necessárias que eles precisam, né, para exercer, qual a autonomia, né, por exemplo, um técnico de ensaio, né, ele vai ser também signatário autorizado, né, ou vai ter uma pessoa que vai realizar o ensaio, e aí o responsável técnico, de repente o gerente técnico, é quem vai analisar criticamente e emitir os resultados finais para o cliente. Então, quem faz o quê? Ou será que esses resultados finais, eles são fechados ali, todos os resultados, assinados, né, pelo responsável técnico do laboratório, mas quem envia é o departamento comercial para o cliente. Por questões comerciais, né, o departamento comercial que faz esse envio. Então, como que é feito? Como que é todo esse trâmite? Tudo isso precisa estar bem determinado, né, as responsabilidades. Quem faz o quê e como que é feito também.